Então, há pouco eu estava a dizer que consultávamos, os antigos consultaram vários métodos de procurar aqui respostas no inconsciente. Porquê? Porque nós temos dois hemisférios do cérebro. Um está ligado à lógica, à matemática, está ligado ao lado quantitativo da vida, que é aquele que nós desenvolvemos mais com a educação do nosso mundo ocidental, e outro hemisfério direito, que está ligado à analogia, aos aspectos simbólicos, que entra dentro do imaginário, por isso que procura respostas no grande inconsciente. Não é por acaso que os antigos contemplavam o céu e também procuravam respostas não só nas estrelas, como por exemplo no movimento dos pássaros. Abriam os animais e faziam leituras das entranhas dos animais. E este culto popular veio até aos nossos dias. Há quem leia borras de café, a disposição, as formas. Continua. Isto vai poder continuar a chegar, gente. Tudo bem, tudo bem. Então podemos dizer que as técnicas oraculares são realmente muito antigas e o ser humano procura sempre respostas para além de si mesmo, ou seja, quando nós temos dificuldade, estamos sempre a racionalizar muito a vida, há necessidade de encontrar algum sentido nas técnicas oraculares. Já falei de várias, posso também falar do tarot, que é muito antigo, nomeadamente nós não sabemos ao certo quando começou, talvez há relatos que foram descobertos 22 lâminas num templo egípcio, à muita data, e depois os árabes e os judeus trouxeram a astrologia, as técnicas oraculares para a Europa e trouxeram o tarot, a astrologia e determinados conhecimentos herméticos trouxeram que de Alexandria, uma fusão cultural, não é? E os primeiros baralhos que nós temos conhecimento entraram ali Itália, França, Península Ibérica, e um dos mais antigos é o Tarot de Marselha, mas não é o mais antigo. Por isso foi o que foi mais imprimido quando apareceu a imprensa, século XV, acho eu. E a partir daí começou-se cada civilização, cada pessoa que criou o seu tarot foi buscar símbolos e imagens para catalogar ou para ilustrar melhor as energias ligadas aos números também e ligadas aos grandes arquétipos, por exemplo, dos 22 arcanos maiores. Depois, fundamentalmente, no século XX, começou a aparecer uma série de cartas associadas também a arquétipos. Por isso, tarot dos animais também já há o tarot xamânico dos animais. Há vários, eu tenho cartas das estrelas, das constelações, há as do Osho, também que não têm a ver com o tarot tradicional, mas que são criações para cada um de nós fazer certas correlações e ligações, não só com o imaginário, como também com os grandes arquétipos coletivos. Não é? Aqui o meu amigo criou um baralho fantástico, com animais fantásticos. Isso, o Carlos, que eu já conheço há muitos anos, está ligado também a este mundo dos arquétipos, não é?
e criou um planeta Exótico. exótico, exatamente, Ainda está chamado, para ser criado. Está em fase de construção. por isso este, Ainda está no abstrato. este planeta exótico é habitado por estes animais fantásticos e cada um deles tem uma mensagem para nos transmitir. Por isso o livro está engraçado porque tem mensagens a vários níveis, tem também métodos de lançamento, tal como está a dor tradicional, e questões fundamentais que são respostas a perguntas não só do senso comum, mas também aquelas perguntas essenciais sobre o propósito da vida, o coração, a saúde, os relacionamentos, por aí fora. Eu fiz uma experiência também, que é muito interessante. Agora perguntei qual era a minha função neste momento aqui de apresentação do livro, e saiu-me um animal que é Ferrua. Ferrua é um buscador de verdades e mistérios. É aquilo que eu faço ao longo da vida, não é? Ando sempre a buscar mistérios e verdades escondidas, ocultas. Com os seus olhos penetrantes, veja além do véu da realidade. Da realidade, que realidade é esta? Do mundo sensível. Porque realidade é tudo o que existe. E tudo o que existe nem sempre está manifestado. Há a manifestação de muita coisa, do ponto de vista objetivo e real, mas há um mundo invisível por trás. Então, o que é que ele diz? Diz que as orelhas são pontiagudas. É o Ferrua, já está ali. Captam os sussurros dos ventos e os segredos do universo. Eu desde miúdo que ando à procura dos segredos do universo. Soube a fusão da coruja e do leão, ou seja, dois animais, um ligado à noite e outro ligado ao dia. Por isso estão a ver também a alquimia, não é? A alquimia aqui dos animais, um ligado mais ao fogo, que é o leão, e outra coruja que liga ao ar, não é? Mas ao ar da noite. E quer a coruja, quer o lado masculino é mocho. Mocho são animais que estão ligados ao conhecimento. É uma criatura mítica que dança na fronteira entre os mundos. Esta fronteira entre os mundos pode ser vista também na ligação do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. São dois mundos. Depois ele diz, o que é que ele diz? O que desejas saber, viajante, lembra-te sempre a verdadeira compreensão não reside apenas nas palavras ditas, mas também no silêncio entre elas. Isso também remete-nos à interiorização, ao silêncio, ao mergulho dentro de nós próprios. Todos os oráculos servem para isso, para mergulharmos mais a fundo na questão, de criar um espaço de meditação, de interiorização. Por exemplo, na China, a função do Lixing era exatamente essa, não é? Criámos um espaço de acolhimento interior onde a resposta interior possa surgir. Por isso, no Oriente, dava-se mais importância à linguagem simbólica do que à linguagem factual. No Ocidente é ao contrário, e agora estamos no tempo, no terceiro milénio, de fusão do Ocidente ao Oriente. Por isso, de ligação entre os dois hemisférios das duas linguagens. Escuta com atenção, pois é lá que os segredos mais profundos se revelam. Diz-me a Ferrua. E com a Ferrua, me despeço, pronto. Já dei aqui a minha tónica de abertura e agora vou deixar aqui o autor apresentar as cartas do livro. Como é que surgiu esta ideia de criar este rastro? Muito concreto, o que a editora fez, foi um livro para ser o livro. Eu comecei a fazer o livro, mas eles concluíram. Tem um livro muito pequeno. Eu já ia lançar para aí fora.
continuei. E então resolvi fazer algo que se chama o hiperportal. O hiperportal tem só um bocadinho, falta aqui um chá. Eu posso já adiantar que é 52, cara. Estão aqui estes chefes. O hiperportal ficou com 5 destinos, estão aqui, podem ser escolhidos. Este destino vai parar aos animais fantásticos. Já está ali aberto, portanto não vamos trabalhar ali. Este é algo que tem a ver com os destinos. Se quiserem aprofundar depois, podem ver esta chave. Mas o que me levou mesmo a criar este foi o Viajante das Estrelas. Foi a continuação do Bernardo. O Viajante das Estrelas, portanto, é um livro digital dirigido principalmente à juventude. Somos todos, não Com muita imagem, fácil de ver. Esta aqui começa algo relacionado com o físico, na primeira viagem. Na segunda viagem vai para o astral. E na terceira viagem vai para o mental. A quarta viagem está quase finalizada e vai para o intuicional. Portanto, e vai continuar, isto não tem fim. A viagem é infinita. Por isso que me levou, porque quando estava a fazer este trabalho, depois passei para um relacionado com a astrologia. E aí, para os signos, nomeadamente, destinos solares, precisei de imagens de animais. E então surgiu, utilizei a inteligência artificial para criar estas imagens e começaram a surgir estes animais. Então avancei para o oráculo. O oráculo tem 52 animais fantásticos, do planeta exótico. São animais exóticos também, não é? Estes animais têm uma característica bastante interessante. São bastante diferentes dos animais do planeta Terra. A maior parte deles são herbívoros ou vegetarianos, alguns carnívoros também. Mas eles vivem em grande harmonia. Os carnívoros só comem os animais que estão quase a morrer. Portanto, para manter o equilíbrio ecológico. Eles têm ligações à sua mente comum, à mente grupal. Cada espécie tem uma mente grupal na mente comum, não é? E todos eles têm a comunicação telepática e infusora. Eles comunicam principalmente através de telepatia. Isto aconteceu porque aqui no Bernardo, portanto, este é o Acadente, houve um meteorito que caiu. E por acaso, ou não ao caso, houve também um meteoro que rasgou o céu há uns meses atrás. E eu estava na dúvida se ia pegar no trabalho que eles fizeram, e quando surgiu aquilo, pegou um meteoro no céu, sim, vou avançar. No final. E avancei. Claro. Foi sinalizado o oráculo. O Luís já falou um bocado sobre os oráculos, mas podemos aprofundar mais. Como é que funciona o oráculo? Todos os oráculos. Eles funcionam através de movimentos subtis das mãos. Paralem as cartas, tiram as cartas. E esses movimentos subtis são coordenados por câmera. Tem que haver uma inteligência por nós.
Senão é tudo ao acaso, não tinha que significar, não era orável. Tem que haver muita gente a coordenar. Vou-vos dizer uma coisa, se quiserem. Experimentem para ver se quer. Se quiserem coordenar. Como é que vocês conseguiram pôr-se em pé? Tiveram alguma noção dos músculos que foram mover? Portanto, mas isto é difícil, não ter o equilíbrio. Tem que mover uma série de músculos. Portanto, tem que haver um núcleo de consciência a coordenar todas estas funções. Este núcleo de consciência é dos mais antigos. Portanto, o físico é mais antigo dos nossos corpos. Temos que sentar-se. É um núcleo que é o bastante obediente. Portanto, uma ordem mental, não foi por palavras, mas não funciona apenas com palavras. Não é? O código da linguagem funciona por muito mais. Por isso é que os cientistas dizem que utilizamos uma parte da mente, mas não. Usamos a mente toda, praticamente. Só que não temos a percepção disso. Portanto, há um núcleo de consciência, provavelmente ligado ao núcleo básico, coordena no chakra básico, coordena os movimentos através do cérebro, não é? Deve ter algo semelhante a uma embaixada no cérebro para coordenar uma série de movimentos, uma série de funções. O emocional também, provavelmente ligado ao sexual, não é? O mental ligado ao plexo solar, o intuicional ligado ao cardíaco. Eu prefiro uma linguagem mais atual, prefiro chamar-lhe conceptual em vez de espiritual. Conceptual porque é onde são feitos os conceitos, onde é feita a imaginação, ligado ao eixo. O comum, onde há uma consciência de comunhão, ligado ao frontal. E o uno, ligado ao coronado. O estudo está no físico. Só que são multidimensionais. Mas cada um tem uma certa especificação, uma especialização. O estudo está interligado. Os oráculos funcionam como uma interface, um meio de estabelecer mais facilmente a comunicação entre os grupos de consciência. Através do pêndulo, por exemplo, como meio de comunicação. Mais uma série de manipulações. Normalmente, os sistemas divinatórios utilizam a manipulação através das mãos. Por isso que eu acabei de dizer. E estes núcleos de consciência têm algo ainda mais profundo. Portanto, têm coordenadores. Temos um coordenador do físico, que coordena todo o sistema físico, provavelmente ligado àquilo que se chama o Kara, ou Taitian. O coordenador do emocional, na zona do peito, mas não no físico, no emocional. No emocional, por isso é que se diz que o coração tem a estar ligado às emoções, está aqui no coordenador emocional. O núcleo coordenador mental, a zona da cabeça. O núcleo coordenador do intuicional, acima da cabeça. O núcleo coordenador do conceptual, já está muito seguro. E os outros já não são propriamente núcleos, é um ligado ao comunhão entre todos os seres, portanto, é uma consciência de comunhão, não é a consciência de unidade. Já estão, esses são os núcleos, mas tudo isto está ligado. Existe como que um fino canal pelo centro da espinal medula que estabelece as ligações destes núcleos conscientes. Normalmente fala-se dos chakras como um vórtice, mas os chakras, um chakra é muito mais complexo do que apenas um vórtice. Isso é apenas aquilo que alguns conseguem perceber a estrutura de todo esse sistema e os núcleos conscientes provavelmente formam como um núcleo de toros, portanto são estruturas bastante complexas. Nós não temos percepção, só através da percepção ou por alguma empatia de algum ser que tenha a capacidade de percepcionar isto é que conseguimos ter uma ideia disto. Estes animais são bastante simpáticos, eles falam bastante conselhos, como já vimos, não é? Respondem-nos a 10 perguntas e aqui quero chamar a atenção para isto. Se nós quisermos ter uma resposta mais exata, temos que fazer uma pergunta de cada vez. Então,
O animal vai-nos dar a resposta só a essa pergunta. O resto é secundário. Temos que nos focar nisso. Os animais também podemos observá-los. Este e este. Já o parei. Agora, este é o garra. Isto é no livro eles são por ordem alfabética. Houve um lapso, esqueci-me de pôr a numeração nas páginas, mas eles são por ordem alfabética. É relativamente fácil de os encontrar. Envio-me este aqui para esta sessão. Nós podemos consultar o oráculo de vários modos. Podemos olhar apenas para o animal. Não é nada do que está escrito. Observá-lo bem. Aqui vemos que ele tem uns olhos enormes, portanto, deve conseguir ver muito bem, ver no escuro, ver aquilo que está escondido. Tem uma série de penas, deve ter capacidades telepáticas e intuitivas muito fortes. Ele está muito atento, está em posição tranquila, portanto, demonstra tranquilidade. O seu corpo é muito complexo, tem uma série de complexidades, portanto, ele deve ter uma capacidade de compreensão bastante grande. Todos eles são muito sábios. E vamos lá ver o que é eles dizem. O viajante curioso, que aventuras pelos cantos mágicos deste mundo, eu sou aquele cujo olhar transcende o véu da realidade. Observa-me bem. Um olho grande e penetrante é uma janela para os segredos do cosmos. As minhas penas, adornadas com padrões intricados, contam histórias de tempos imemoriais. Sou um guardião dos mistérios, um mensageiro entre mundos. Aqui estão os meus conselhos. Olha para além do óbvio. Nas tuas jornadas, não te limites ao que está difícil. Há magia escondida em cada pedra, em cada folha, em cada olhar. Aprofunda-te, explora e descobre. Confia na tua intuição. Como as estrelas guiam os navegantes, a tua intuição te conduzirá. Escuta atentamente, pois ela conhece os caminhos que os mapas não mostram. Encontra a beleza na jornada. Não é apenas o destino que importa, mas cada passo que dás. Mesmo nas adversidades, há beleza e aprendizado. Abraça cada momento como uma pérola rara. Lembra-te, viajante, que és parte deste vasto universo. Que a tua jornada seja repleta de maravilhas e os ventos cósmicos te guiem sempre. Portanto, cada animal dá-nos o seu próprio conselho, mostra-nos um pouco, uns falam mais sobre eles, outros menos, e respondem às 10 perguntas. Por exemplo, uma pergunta que nos diz respeito, a todos nós, provavelmente, era: que passos devo dar para o meu desenvolvimento espiritual? Bom, vamos ver, a nível coletivo, o que é mais aconselhável para nós todos. O método baralhado, para mim, é secundário, não é? Porque vocês podem utilizar o método que estão mais habituados ou não. Eu simplesmente escolho uma carta. E sigo exatamente a primeira. A Diana. Já vamos ver o que é que ela nos diz. Ora, olhando para ela tinha os olhos virados para a frente, como os carnívoros, digamos assim. É bastante complexo. Tem penas, tem escamas, tem unhas, tem chifres, tem os olhos que observam bem o que está ao seu redor,
está num ambiente de floresta. Tudo isto conta. Tudo isto é bastante importante de ser observado para compreender o que é que o animal só por si nos diz. Então, o que é que ela diz? Ela fala um pouco sobre ela. Saudações viajantes. Eu sou a Aliana, o guardião das florestas. Minha cabeça lembra a de um dragão com escamas em tons de azul, laranja e bege. Meus olhos são grandes e expressivos, refletem a sabedoria dos tempos. Vivo em florestas densas, onde a natureza é exuberante e intocável. Pois ela não fala muito sobre ela, mas é temos que descobrir. Mas deixa-nos os conselhos. Paciência. Aprenda a observar como a natureza se desenrola sem pressa ou preocupação. Ela ensina sem palavras. Respeito. Trata o planeta com respeito, honrando seus ciclos antigos. Compreensão. Busque entender em vez de conquistar. O verdadeiro poder reside na sabedoria e na empatia. Espero que as minhas palavras tragam luz e orientação para a tua jornada. Que a sabedoria da floresta esteja sempre com você. Portanto, isto é a nível geral. Mas temos aqui a resposta. Cada um adapta a si mesmo. Depois tens a resposta a resposta para desenvolvimento espiritual. Qual é o nosso passos de evoluir para o meu desenvolvimento espiritual? Pratica atos de bondade e compaixão. Ajudar os outros é uma maneira poderosa de evoluir espiritualmente. Sim, realmente o tarot é um meio de nos ajudar a nós próprios e aos outros. O tarot, isto é o oráculo. O tarot também. A questão do livre-arbítrio versus destino, ou livre-arbítrio versus determinismo, é uma questão que convém aprofundar. O livre-arbítrio, de certo modo, está relacionado com o nosso estado de desenvolvimento e evolução. Quanto mais vigilância, maior é o seu livre-arbítrio, maior a sua capacidade de escolha. Por exemplo, um cão preso numa corrente, no quintal, tem um livre-arbítrio muito limitado. Se eu for passear com os outros, é um bocadinho mais. E já fica contente, mais essa liberdade. Nós também estamos condicionados por seres fatores. Temos condicionados pelo karma. O karma são as memórias que estão presentes no momento e ativas. São aquelas que nos são influenciadas. Nós, como seres integrais, como espírito, alma e corpo, portanto, temos uma longa história. Provavelmente fomos lançados na parte ou no componente concreto deste universo há eões. E como espíritos simples se foram diferenciando, gerando um campo de consciência, um campo de manifestação e percepção, uma memória, portanto, uma mónada. Depois fomos evoluindo através de evoluindo, portanto, de certo modo descendo ao mental, agregando substância mental, mas ainda não corpo, ou emocional, agregando substância emocional, mas não corpo, não corpo. Aliás, o emocional não é propriamente o corpo, é uma substância organizada em movimento, propriamente corpo estruturado. E fomos para o físico, onde nos tornámos minerais, e a partir daí começámos a ascender, espécie evolutiva, até chegámos a humanos, não é? Nós temos muito em comum com os animais, portanto, nós como os animais estamos a desenvolver principalmente o mental. Só que nós estamos a desenvolver a mente racional nos planos superiores da mente racional. Os animais estão na mente racional instintiva e mente racional emotiva.
Cada um destes planos, portanto, podemos começar do princípio. Começando pelo uno, comum, conceptual, intuicional, mental, emocional e físico. Cada um destes estrutura-se, não é a palavra mais exata, mas a falta de melhor, em 7. E cada um desses 7 estrutura-se nesses 7. Portanto, avançando um bocadinho, portanto, nós, nesta fase de evolução, o livro de evolução, estamos a desenvolver principalmente a mente racional, lógica. Portanto, mente racional lógica. Mas a mente racional lógica tem a mente racional lógica instintiva, que é então os animais, ou então os povos primitivos, os animais estão mais na mente emocional e na mente racional instintiva, como nós chamamos mente racional lógica. Os povos mais primitivos estão na mente racional lógica instintiva, mas são nos subplanos superiores, portanto parecem mais espirituais por isso. Estão mais em comunhão com o seu grupo tribal, com a sua consciência grupal. Alguns povos do Médio Oriente, ou assim, também a sua lógica emotiva, são muito influenciados pelas emoções. Aliás, grande parte da humanidade está a desenvolver a mente racional e emotiva. Portanto, a sua lógica é deturpada pelas emoções, pelos desejos. E a fase que nós estamos agora a passar é passar da mente racional lógica emotiva para a mente racional lógica exata. E a mente racional lógica exata é procurar a verdade acima de tudo. Quer dizer, que dá para precisão. Os que já estão a desenvolver esta parte são os técnicos, os tecnológicos, alguns cientistas. Estão na mente racional lógica exata, ligada ao material, ligada ainda ao físico. Alguns já estão mais avançados, são os que estão de volta da ecologia, principalmente. A ecologia tem a ver com os relacionamentos, o emocional tem a ver com os relacionamentos. E os mais avançados de todos já estão a desenvolver uma mente racional lógica exata, extremamente exata, digamos assim. Raros são aqueles que já são na mente racional lógica exata intuitiva, intuições. Mas o oráculo ajuda-nos a estabelecer essa obrigação, que é aquilo que nós necessitamos agora. Normalmente as intuições que a maior parte das pessoas têm são intuições da mente racional lógica, emotiva, intuitiva. Por isso elas são pouco exatas, são pouco claras, não coloridas de emoção, de grande parte delas. Este processo, esta transição, por isso estas voltas todas a nível planetário, porque toda a humanidade está em fase de transição. O oráculo pode ajudar um bocado nisto, consultando com cuidado, com respeito. O oráculo deve ser consultado como se estivesse a consultar um mestre, porque ou são os mestres internos destes núcleos de consciência, essa hierarquia interna, ou por intuição, ou mestres externos, por telepatia. Portanto, o oráculo pode nos ajudar a desenvolver tanto a intuição como a telepatia. A partir do quarto ponto de baixo, portanto, começamos a funcionar com a intuição e a telepatia. Portanto, os seres que estão a desenvolver a mente racional lógica, emotiva e intuitiva já têm a intuição e têm a telepatia. E se forem mais acima à conceptual, têm a noção dos arquétipos, de alguns arquétipos. Na mente exata arquétipa, portanto, tem consciência dos arquétipos. Estes animais não são propriamente arquétipos, não? O tarot tem mais a ver com os arquétipos, propriamente os oráculos. Mas pode ajudar mais ajuda para nós acedermos a esses arquétipos. Esses arquétipos, e agora vamos começar lá mesmo pelo cimo. Toda a programação que nós temos sobre nós, começa no seguro, no conceptual do seguro. Aí são concebidos os arquétipos para todo o processo evolutivo de todos os seres. Em abstrato. O seguro é tudo abstrato. Depois eles descem ou precipitam-se no concreto, portanto, na mente conceptual.
A mente conceptual para além da mente racional e da mente intuitiva. Na mente conceptual trabalham os logóis. Os logóis é o que resolve logo. E os arcanjos. São eles que adaptam os arquétipos absolutos às necessidades universais, galácticas, estelares, planetárias. Os logóis, realmente o logos planetário e toda a equipa que trabalha nesse campo, adaptam os arquétipos, portanto, às várias espécies que existem neste planeta. E essa é uma programação que nós temos. Todos nós, quer queiramos, quer não, caminhamos para ser cada vez melhores. Essa é a nossa principal função, é isso que os arquétipos nos dizem. Vocês têm que ser cada vez melhores. Outra programação que nós temos, portanto, é das próprias mónadas. Cada um de nós não tem uma mónada. Digamos assim, certo? Logo é mais a mónada que tem a personalidade própria que a personalidade tem. Portanto, a mónada também tem uma programação. Para cada reencarnação há uma programação. E nós podemos estar mais conscientes ou menos conscientes da programação. Normalmente temos muito pouca consciência do que é essa programação. Mas ela está cá e faz-nos avançar, faz-nos nascer em determinadas local, em determinada família, tratar com determinadas pessoas, passar por algumas situações. Isto é uma programação pré-natal. E temos a outra programação, que é a nossa própria mente, no plano mental, que adapta essa programação monádica, portanto, à encarnação. Vai adaptando, portanto, e faz uma programação mais estruturada, mais definida, como vai ser a encarnação. E a outra programação são por nós próprios. Tem a ver com o nosso karma, com aquilo que fazemos no dia a dia, que também isso nos programa. E há a programação do ambiente, das influências que nós recebemos no ambiente e aquilo que nós enviamos e retorna a nós. Tudo isso é uma programação. E essa programação condiciona tudo quanto fazemos, de certo modo. Mas existe um fator realmente do livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio não está propriamente na personalidade, porque a personalidade é mais reativa do que ativa. Está no espírito, no nível de consciência espiritual. E cada núcleo de consciência funciona em três níveis. O nível de consciência periférico, ligado à personalidade, à forma, aos corpos, à aparência. O nível de consciência anímico, que coordena todo o sistema energético. Tudo contém movimento, energia-se, é o que está em movimento, coordena o movimento diretamente. E o nível de consciência espiritual coordena a essência, a consciência propriamente dita. E no nível espiritual é que existe propriamente o livre-arbítrio. Tem capacidade de ação. A alma tem um senil livre-arbítrio. E a personalidade é mais reativa. Vai ter agenda, aquilo que acontece. É o que está a acontecer. Mas nós somos seres temporários, está tudo muito ligado, está tudo fluido. Portanto, qualquer decisão que nós tomemos, portanto, tem todos estes fatores aqui a serem trabalhados. Aprofundando um pouco mais destes três níveis de consciência, o aspecto corporal, a forma. Isto é uma aparência, nós já sabemos, a nível científico, que isto é formado por moléculas, por átomos, os átomos estão sempre em movimento, está tudo em movimento. Portanto, a forma é uma estruturação do movimento, portanto, o movimento estruturado. E quem coordena essa estruturação do movimento é o nível de consciência anímica. É uma aparência, parece que é sólido, mas é um movimento estruturado. Estruturado segundo determinados arquétipos. Há um arquétipo para manter a estrutura do corpo, nomeadamente o corpo físico é a matriz etérica, que é vulgarmente chamado de etérico, prefiro chamar de matriz, que é o que dá origem à forma. É o sistema de chakras, e os núcleos de consciência. Tudo isso faz com que este corpo exista.
esta aparência, desta forma, que eu consigo estar aqui a falar. Algumas perguntas? Para serem respondidas pelas cartas ou Mas Não, mas respondi a pouco. não sei. Está a perguntar se são para ser respondidas pelas cartas ou alguma dúvida que queiram que esclareças. Quanto faz? Como queiram. Se eu não responder, perguntar as cartas. Mas pode ser o oráculo. Pode ser uma pergunta ao oráculo, já agora mais global, digamos assim, não pessoal. Este oráculo, tudo quanto está aqui, portanto, está no livro também, portanto, aqui no livro tem, na parte de. Depois podem consultar depois, alguma vez, para consulta. Na parte de como consultar o oráculo. Aqui é importante. As perguntas devem ser formuladas com bastante precisão. Portanto, bastante precisas. Quanto melhor consciência nós tivermos daquilo que está por trás da pergunta, e por causa por trás da questão que nos está a ocupar no momento, mais possibilidades temos que o oráculo nos dê respostas corretas. Para consultar o oráculo, convém ter uma atitude de alinhamento, depois de consciência, de sincronização. Uma atitude meditativa, mas uma meditação de olhos abertos, provavelmente, para consultar. Portanto, ter esta atitude de respeito. Podemos fazer um pequeno ritual, se quiserem. O ritual ajuda a ligar a energia à forma. É esta uma das funções do ritual. Outra função é fazermos estar mais atentos. O ritual também tem essa função de direcionar a atenção. Um ritual simples, posso fazer um ritual. Respirar fundo. Respirar fundo ajuda a todo o sistema circular. Temos que fazer alguns movimentos para a energia fluir. Cada um tem o seu próprio ritual. Provavelmente já tem prática de meditação também. A meditação contém, como a própria palavra diz, médio estado, de estar no meio, de estar entre estados de consciência, estabelecer a ligação entre estados de consciência. O resto são técnicas para ir chegar, com exercícios para desenvolvimento mental, para cognição emocional, mas a meditação para mim é isso, estabelecer a ligação entre estados de consciência. E falando do tarô, nós temos o tarô com 21 arcanos, mais um. Tem a ver com os 3 níveis de consciência, vezes os 7 graus de consciência, os 7 níveis de consciência, dá 21. São os 21 estados de consciência principais com que este sistema humano funciona. Claro, nós conseguimos. Agora estamos a funcionar com um estado de consciência periférico, portanto, que observa as aparências, as formas, e reage a isso, não é? Mas se nos interiorizarmos, se tivermos essa intenção, a intenção é fundamental, de ir para o nível de consciência anímico, portanto, as nossas capacidades de intuição e de percepção podem não ser uma percepção física normal, mas são muito aumentadas. Se eu fizer este movimento como personalidade, tem uma coisa. Se eu fizer este movimento como alma e com a intenção de transmitir energia a todos vós, é outra coisa.
Se tiver aqui a alma ativa, e eu estou a senti-la, aqui a energia a fluir, portanto tem outra sensibilidade, é outra coisa. O que é que se une irmãos? Tem que equilibrar o sistema, para equilibrar o positivo e o negativo, o aspecto. Porque é que os orientais também complementam com o irmão? Porque complementam nem estado de equilíbrio. Aqui agora pode auxiliar-nos a estabelecer ligações mais conscientes, entre os núcleos de consciência, desenvolver a intuição e empatia, transmutar o karma, memórias ativas e condicionadoras, com base no Dharma, programação arquética, coordenado pela alma. Portanto, a transmutação é coordenar-se pela alma, não é personalidade para a transmutação. Compreender a situação presente, os condicionamentos provocados pelo passado e os projetos para o futuro. Auxiliar a melhorar o futuro, libertando os condicionamentos do passado, a maior parte deles criados por nós mesmos. Adaptar os projetos para que se harmonizem com o Dharma e se integrem na ordem cósmica. Isto é importante. Nós fazemos uma série de projetos, mas são projetos normalmente baseados em desejos da personalidade, da parede. Se nós tivermos em alinhamento, portanto, os nossos projetos têm mais possibilidade de se alinharem com a ordem cósmica, com a hierarquia espiritual que está a tornar uma série de acontecimentos neste planeta. Aprofundar o conhecimento, fornecer conselhos e orientações e melhorar a saúde também. Isto está tudo interligado, portanto, uma mente mais clara, com sentimentos mais amorosos, mais harmoniosos, para um corpo mais saudável. Aqui tem isto serve para consultar o oráculo. Agora saiu aqui, vai aqui. Só que não sabe, eu devido, isto é um script, digamos assim, portanto um sistema informático que gera esta aleatoriedade. Eu duvido que seja coordenado ao público, no nível consciencial consiga coordenar isto. Por isso é que as cartas são importantes, porque aí conseguir a alma consegue coordenar. Agora aqui duvido um bocado. De qualquer maneira, mesmo que não tenha exatidão, todos os animais nos dão conselhos bastante úteis. Todos eles. E dão-nos respostas também bastante úteis. Aqui o hiperportal é algo que vocês podem consultar. Não, talvez, querem entrar, não, atreve-se. Talvez dúvida. Talvez vai parar o portal da dúvida. Vou andar para baixo. Não. Vai estar o portal do medo. Sim, o portal da coragem. Agora vou avançar aqui, vou para baixo, temos aqui o texto da mandado. Pronto, agora vamos tentar passar. Então no final eu não sei. Hoje é só o portal. E aqui vais parar a nave. Na nave tens estes 5 destinos. Este aqui ainda está para ser construído, provavelmente vai ser o planeta Exótico. Este é o destino solar, relacionado com a astrologia. Este é o viajante das estrelas. Este é o som dos animais fantásticos. Estes são os destinos, diversos destinos. Este está aqui. Tem aqui os diversos destinos. Tem aqui um texto que eu aconselho a ler.
São José. Fazer o jogo da vida. Temos aqui, simbolicamente, o jogo de snooker. Que de certo modo simboliza o espírito, que é o jogador, a alma, que é o tato, e as bolas são a personalidade. Portanto, quem coordena tudo é o espírito. O espírito dá muita casa, começa a luz. Aqui o objetivo de meter a preta, aqui neste buraco. É a bola mais valiosa. Ficando aqui, isto tem que fazer uma bola outra, isto é tudo obrigatório. Agora isto não está ligado à internet, não dá para ir. Não dá para ir. Senão ia parar um site. Tem aqui uma série de sites que eu escolhi, alguns amigos, outros que eu achei bastante interessantes, vale a pena consultar. Portanto, obrigatoriamente vai-se parar um site. Obrigado. Tínhamos lá para Para está tudo feito de modo um bocado didático, principalmente direcionado para a cultura, mas eu acho que nós somos jovens ainda. Já que estou a 71 anos, eu considero jovem. Está aqui. Portanto, esse já está andado. Já está em fase de. Já tem trabalho feito naquela. Na parte da arqueologia. Estou bem aqui. É dos 71 anos. Não, estava a dizer que aquele da parte da arqueologia já tens muita matéria também já desenvolvida ali. Da arqueologia tem. São os bases da arqueologia. E se o ainda quiser colaborar, pode dar mais uma voz aqui na arqueologia. São os bases Já está a fazer um link. Acho que sim, acho que ele é o homem para isso. Tem sempre um chá ou uma coisa assim. Baixo aqui assim. Já vai lá. Mas olha, hoje esteticamente Tem aqui os signos. Tem o básico da arqueologia, não é? Tem. a parte a parte estética é também foste tu que elaboraste de alguma forma? Fui eu que fiz isso. Não sabia todos. É que nós fomos vizinhos. Não, fomos vizinhos e vivemos aí, sei lá. Há uns 20 ou 30 anos, quando nascemos já. Por acaso. Aqui assim, tem particulares. E foi tudo feito com a ajuda da inteligência artificial, nomeadamente os textos. Então, o dia ideal para entrar no postal é dia 11, segunda-feira. 11 a 11 euros. 11 castanhas. Estás a ver? 11 castanhas. Tem o significado dos signos, das casas, uma coisa básica, dos planetas, dos agentes. Tem os aspectos também, os elementos, os trânsitos, as corações. Significado básico. Mas para quem está a começar, portanto, pode aproveitar bastante. Mas os textos são teus. O quê? Os textos. Os textos. Auxiliado pela inteligência artificial. Eu fiz a revisão. E por outro tipo de inteligências também. Provavelmente inteligência. Sim, sim. Esta também é um bocado artificial. Ah, sim. Tá bom. Olha, muito obrigado. Algumas questões. Estão ali, Já sabem estão todos. ali os baralhos, portanto o livro é acompanhado do seu baralho. Há várias cores de capas de baralho, podem escolher as que quiserem. Tenho mais alguns livros também que eu publiquei. Estou ali ao fundo, se quiserem ver. Quem quiser, claro, quem quiser levar o oráculo, mais 2 livrinhos, fica por 35 euros. Cada livro é 5 euros, portanto poupa 5 euros.
Obrigado a todos.